O Senhor já tinha marcado essa hora para te abençoar, porque você não chegou aqui, você não veio até esse lugar pelo simples convite de uma pessoa ou por uma simples vontade de vir, de ver como era o culto nessa igreja, ou pelo fato de você ser membro daqui, hoje ser domingo, você tem que estar aqui louvando ao Senhor. Não, querido. Eu quero te dizer que o Senhor já tinha marcado essa data para a sua vida. O Senhor já tinha marcado esse horário, queria trazer uma palavra ao seu coração, queria mostrar a sua vontade para você. Se você não sabe, se você ainda não tem conhecimento, Deus, Ele te ama. Se você não tem conhecimento ainda, Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus, quando você nascer, antes mesmo que você nascer, porque Ele disse para o profeta Jeremias, antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te conhecia. Antes, ó Deus, Jeremias, que você nascer, eu já tinha te santificado, eu já tinha te escolhido. Então, baseado nisso, nós entendemos que o Senhor Deus, Ele nos escolhe. O Senhor Deus, Ele olha para nós antes mesmo de nós existirmos, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente. Então, ou seja, Ele esteve no passado, Ele está no presente, e Ele também já está olhando o nosso futuro. E o futuro que Deus tem preparado para mim e para você não é aquilo que nós imaginamos, não é aquilo que as pessoas olhou para nós e falou que nós vamos ser um derrotado, que nós vamos ser um fracassado. Não. Deus, Ele tem futuro para nós de vitória. Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele vê um futuro de vitória, Ele vê sucesso nas nossas vidas. Mas talvez você chegou aqui com uma palavra de derrota muito grande na sua vida, porque o inimigo falou para você que você não vai conseguir, porque o inimigo olhou para você e falou que você não vai chegar em nenhum lugar. Mas eu quero te dizer que hoje, Jesus Cristo de Nazaré, Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, para dizer para mim e para você que nós vamos conseguir sim, que nós vamos alcançar sim, que a promessa está sobre a nossa vida. E parece que as coisas não vão acontecer, parece que Deus não está agindo, mas Deus manda dizer que Ele está trabalhando, Ele está operando na sua vida, Ele está olhando para você, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o seu deitar, Ele sabe das suas preocupações, Ele sabe daquilo que te impede de servir a Ele. E essa noite Ele vai se levantar com a sua mão forte e poderosa para dar livramento para você, para operar na sua vida, para trazer um milagre para você. Mas para isso basta você acreditar, mas para isso basta você crer. E hoje Ele está aqui nesse lugar. Talvez você entrou aqui e você ainda não percebeu, talvez ainda você não sentiu a manifestação da glória de Deus nesse lugar. Mas eu convido você a sentir essa presença. Olha para esse irmão que está à sua direita, olha para esse irmão que está na sua esquerda, veja o sorriso dele, veja o brilho do Espírito Santo no rosto dele. Está vendo esse sorriso? Está vendo esse brilho no rosto dele? Isso, querido, é só Deus que pode trazer na vida da pessoa, é só Deus que pode trazer esse sorriso na vida do ser humano. Talvez você não saiba a história dessa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está aí do seu lado. A vida dele talvez não está um mar de rosa, ele está passando por tribulações, passando por momentos difíceis, mas Jesus Cristo de Nazaré proporciona esse sorriso lindo nos rostos dele, proporciona essa alegria que só de nós olharmos já transborda a nossa alma e dá vontade de sorrir também. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, nós vemos uma história muito interessante. Vemos uma história de um povo a qual Deus escolheu, um povo a qual Deus vendeu. Anderson, o que essa história tem a ver comigo? O que essa história tem a ver com a minha vida? Hoje nós vamos ver que este povo, que essa história tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Diz a Bíblia que o povo de Israel, o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles estavam sendo escravos pelos egípcios por 430 anos. Há 430 anos aquele povo estava sendo massacrado, estava sendo pisado. A tarefa daquele povo era trabalhar no Egito, era fazer a obra dos egípcios. A Bíblia diz que eles ficavam dia e noite amassando barro. A Bíblia diz que muitos não tinham olhos, muitos nuncavam, muitos os braços já não conseguiam mexer, mas eles tinham que amassar barro. Eles já não podiam mais dormir às 8 horas por dia, porque ali estavam soldados com chicotes, com varas, açoitando eles, para que eles pudessem fazer a obra, para que eles não pudessem parar de trabalhar. E Deus dos altos céus estava olhando aquele povo, Deus dos altos céus estava contemplando o sofrimento daquele povo. Parece que nós estamos olhando para a nossa vida, irmãos, parece que nós estamos vendo a nossa história, olhando para a história de Israel. Quantas vezes nós aqui na
cela e resolveu dar um passeio aonde as pessoas estavam trabalhando, aonde todo mundo estava ali trabalhando. E ele viu os soldados egípcios maltratarem o povo de Israel. Ele viu os soldados egípcios baterem, espancarem, e naquele momento cresceu no coração de Moisés uma grande revolta. E a Bíblia diz que ele assassinou um egípcio pelo amor ao povo de Israel. Nesse exato momento, Moisés ele teve que sair, ele teve que se afastar do Egito, porque ele acabava de cometer um assassinato. Ele, com certeza, ele iria ser preso, ele iria ter que pagar por aquilo que ele fez. Ele corre e vai para uma terra chamada Terra de Midian. Mas ali na Terra de Midian, Deus ele começa a fazer algo sobrenatural. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você está como Moisés, você está correndo, você correu, mas você não correu de Faraó, você correu de Deus, você está correndo na presença do Senhor e foi para Midian tentando se esconder. Mas eu quero te dizer, querido, não adianta você correr de Deus, não adianta você ir para onde você for, Deus ele sempre vai estar lá. Os olhos do Senhor, ele diz: aonde eu irei, aonde eu me esconderei do Senhor? Se é debaixo da terra, Deus está lá. Se é debaixo do mar, Deus está lá. Se é nos altos céus, Deus vai estar lá. Não adianta você correr da face do Senhor, não adianta você correr daquilo que Deus tem na sua vida, porque vai chegar uma hora e Deus ele vai colocar um cabresto em você e vai te trazer de volta, queira você ou não. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. E lá em Midian, Deus começa um trabalhar sobrenatural na vida de Moisés. E Deus fala assim: Moisés, você vai voltar lá no Egito e vai falar para Faraó libertar o meu povo. Queridos, Moisés não perdeu tempo. Voltou e falou: Faraó, o grande eu sou me enviou a vós, e ele disse que é para você libertar o povo dele. Nós somos conhecedores da história e sabemos que Deus enviou pragas, Deus fez o mover, mas Faraó teve que liberar o povo. E a Bíblia diz que o povo caminhou 3 dias e 3 noites sem dormir. E quando eles chegaram aproximadamente 100 quilômetros do Egito, aquele povo alegre, irmãos. Agora imagina a alegria de um pai de saber que ele pode falar: meu filho pode nascer homem, porque não vai morrer. Imagina a alegria daquelas pessoas de saber que no outro dia eles iriam acordar e ninguém iria dar uma sorte deles. Imagina a alegria daquele homem de poder saber que um dia ele seria um avô, porque eles já não tinham mais esse prazer. E lá vai eles alegres. Quem sabe não estavam cantando aquele canto que nós cantamos muito na igreja: caminhando eu vou para Canaã. 3 dias e 3 noites. E o caminho que eles tomaram, eles passaram pela terra dos filisteus. Quando eles chegaram num ponto daquele ponto onde Deus pediu para eles pararem, era 8 dias de caminhada para eles chegarem aonde Deus havia prometido para eles. 8 dias de caminhada, eles estavam na terra que manda leite e mel, na Canaã. 8 dias de caminhada, eles iriam alcançar a promessa de Deus. Aí nós chegamos no capítulo 14. Daniel, o Egito já não estava mais à vista, Daniel. Mas só que Deus faz umas coisas, irmãos. Deus trabalha de uma forma, se nós formos tentar nos entender, nós vamos ficar
Imagina você. O profeta chega aqui e fala assim: olha, daqui 8 dias você vai receber aquela oração que você pediu a Deus, não tem aquele clamor que você fez ao Senhor. Daqui 8 dias Deus vai cumprir, é certo. Depois Deus foi lá e revirar tudo. Aquele povo ficou sem entender nada, mas era Deus que estava falando. Aleluia, Jesus. Era Deus que tinha ordenado. E eles voltaram. E a Bíblia diz aos filhos de Israel que voltem e acampem-se junto a Piairote. Sabe o que significa Piairote? Beco sem saída. Porque quando eles voltaram junto a Piairote, eles chegaram à entrada do Egito. Na entrada do Egito ficava o Piairote. De frente a Migdol e o mar, junto a Baal-Zephon. Sabe o que era Migdol? Migdol era um paredão, as montanhas. Não tinha para onde eles correram, tinha umas montanhas grandes. À frente estava o mar vermelho. E do lado, Baal-Zephon. Baal-Zephon eram os descendentes de Esaú, conhecidos como chacais do deserto. Eles, segundo os historiadores, eram canibais, comiam carnes humanas. Agora imagina você, um povo que estava há 8 dias de receber um milagre, voltar para uma situação dessa. Levanta sua mão direita para cima, assim. Diga assim: minha vida está na direção de Deus. Diga mais uma vez: direção de Deus. Querido, aquele povo, eles não entendiam, mas Deus estava na direção. Faraó lá no Egito ouviu que o povo de Israel havia voltado. E falaram para ele que eles estavam no Piairote. Faraó imediatamente falou: eles estão num tempo sem saída. É agora que nós vamos acabar com ele. É agora que nós vamos destruir aquele povo. A Bíblia diz que Faraó agora pegou os seus carros fortes, pegou os seus cavalos, pegou todos os seus soldados e preparou aquele povo. E a Bíblia diz que eles foram de encontro para o povo de Israel, que estava acampado no beco sem saída. De um lado era a montanha, à frente estava o mar vermelho, e do outro lado, quando eles olhavam, eles viam os canibais, os chacais do deserto, pessoas que iriam destruir a vida deles. E agora o que fazer? E no deserto, quando se ouve um barulho, você ouve o eco de longe. E os cavalos de Faraó, eles eram treinados para fazer medo dos adversários. Os cavalos iam relinchando, e aqueles relinchos, aqueles muitos cavalos, pareciam um estrondo no ouvido de quem estava ouvindo. De maneira, queridos, que aquele povo começou a se alvoroçar. E para você ter noção, não era 10 pessoas, não era 20 pessoas. A Bíblia diz que só homens eram aproximadamente
grande livramento que hoje Deus vai entregar na mão de vocês. E eu tenho mais a dizer para vocês: esses egípcios, a qual te perseguiram, a qual te maltrataram, a qual estão vindo aí para destruir a sua vida, pode olhar para eles hoje, porque vai ser a última vez, porque hoje o Senhor acabará com a história deles e nunca mais você olhará para eles. Levante sua mão para poder pegar uma palavra profética. Levante suas mãos para poder liberar uma palavra profética. Talvez você chegou aqui neste lugar. Você está no periódico, você está no beco sem saída. E o inimigo já preparou um plano fatal. Dessa você não escapa. Desse beco sem saída já era. É o seu fim. É o fim da sua história. O inimigo planejou o seu fracasso. E ele já está vindo com um sorriso, achando que já ganhou. Mas eu quero dizer, Deus está no controle, Deus está na direção. E a palavra que eu tenho para liberar é essa: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ei, querido, você não vai precisar abrir a sua boca para você orar contra o inimigo. O Senhor pelejará por você e você ficará calado e verá o grande livramento que Deus dará na sua vida. Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Diga para ele: Deus está na direção. Fala: Deus está na direção. Deus está no controle. Deus está na direção. Agora fala para ele: dá um glória a Deus aí. Glorifica o nome do Senhor aí. Exalta o nome do Senhor aí. Exalta o nome do Senhor. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Tu és santo. Mas Moisés, Deus está no controle, Moisés. Mas eu não estou vendo o agir de Deus, Moisés. Como Moisés, você falou para mim que Deus está no controle. Essa palavra até conforta o meu coração, Moisés. Essa palavra que você tem esperança para mim, em acreditar que as coisas vão mudar, em acreditar que Deus irá abrir uma porta. Mas Moisés, a única coisa que eu estou vendo é o inimigo se aproximando. A única coisa que eu estou vendo é a fúria do diabo contra a minha vida, Moisés. Aí Moisés foi buscar mais uma resposta de Deus. Senhor, o povo se sentiu confortado, mas o povo quer ver Deus como Pai agindo. Deus falou: Moisés, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Mas Deus, o beco é sem saída, só tem um mar vermelho. Toca nas águas, Moisés. Toca nas águas. O que é que está na sua frente? Aleluia, O que Jesus. te impede de você caminhar e passar e receber o seu milagre? No povo de Israel havia um mar. Qual é a porta que está fechada na sua vida? Qual é a porta que você precisa que Deus abra para você passar? Deus, essa noite, Ele manda dizer que Ele vai abrir portas. Ele vai abrir portas. Talvez você está no beco sem saída. Você chegou aqui essa noite